eu estava sentado ali, de repente, o Senhor encheu o meu coração na direção de uma palavra, e isso fez tanto sentido para mim, dentro do que eu creio que Deus está fazendo e que ainda vai fazer. Eu glorifiquei tanto a Deus, estou muito convencido de que o Senhor tem algo neste texto a falar ao nosso coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso de número 19. Antes que a gente faça a leitura, para que nada esteja depois disso, deixa eu dizer aqui que vai estar exposto na saída, vai estar exposto ali, estarão expostos ali 2 livros que eu trouxe nessa temporada minha aqui na América. Eu nunca havia trazido materiais para cá, mas desta vez eu trouxe 2 livros para cá. O primeiro é um devocional. Eu tenho visto a quantidade de gente que está começando a caminhada na fé, e também a quantidade de gente que já caminha com Deus há um pouco mais de tempo, mas sente a necessidade de uma disciplina maior e melhor de vida devocional. Então, neste sentido, os devocionais são uma bênção, uma ferramenta poderosíssima. Então, este aqui é um devocional que está na minha casa, é do uso da minha família, da minha esposa, e por isso eu recomendo com tanto entusiasmo, porque eu sei que vai abençoar a sua vida. Chama-se Dia a Dia com Spurgeon. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Não é nosso contemporâneo, não é desse século, mas é um homem que marcou a história do cristianismo, a história do protestantismo, como sendo um expositor espetacular das Escrituras. E o diferencial desse devocional é que ele é em 2 porções por dia. Então ele é manhã e noite. Então você tem uma porção para amanhã e uma outra porção para a noite. Isso 365 dias. Em capa de luxo, porém compacto para você levar nas viagens, para você. E o outro material é um livro que minha esposa escreveu, juntamente com 3 amigas, não sei se quem aqui as conhece, deve conhecer, né? Que é a Midian Lima, a Camila Barros, que é minha esposa, a Raquel Lima e a Gabriela Lopes. Esse livro foi lançado numa conferência que elas 4 realizaram lá no Rio, e que quem sabe ainda vem para a América juntas, né? Mas por hora está lá o livro, cada uma delas escreveu um capítulo que tem muito a ver com a porção, com a identidade ministerial de cada uma delas. Então é um livro diverso, farto, né? Em lições muito bacanas. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida das meninas, das irmãs e dos varões que vão presentear, né? Já o Valentine, desculpa meu inglês, eu tenho um sotaque um pouco mais do sul. O Valentine Day já chegou? Não, ainda vai chegar, né? Quando é que é? Dia 14. Amém. Para aquela que já é e para aquela que tu oras, o Senhor. Aleluia. Capítulo 18, verso 19. Glória a Deus. Antes ainda, eu estou falante hoje demais, estou nem me reconhecendo. Deixa eu apresentar aqui para vocês 2 amigos queridos que me dão hoje o prazer da companhia, né? Está aqui o pastor Rogério Barreto, que é de Rhode Island, né? E é um amigo de muitos anos lá do Brasil, que está residente aqui na América, e me deu o privilégio de vir comigo de lá para cá, né? E está aqui o pastor Tiago, que esse já é de pertinho de vocês aqui, mas é um amigo querido, um presente que Deus me deu aqui na região, um amigo, e também está hoje aqui me prestigiando, e eu quero louvar a Deus pela vida dessa gente muito boa. Bom é ter amigos, né? Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 19. Está escrito agora: pois manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos dar um salto para encerrarmos a leitura ao verso 39, que está escrito: o que vendo,
todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes ao longo do meu ministério, e é só. Ou seja, independentemente de quantos eu tenha conhecimento de existirem, só. Independentemente de quantos eu vi meus pais e avós se prostrarem, só. Independente daqueles que têm nome e daqueles que não têm nome, só. Independentemente dos tantos, nas tantas e diversas culturas, seja do mundo antigo, seja do século presente, só o Senhor é Deus. Então estenda a sua mão mais um pouquinho lá no alto, no terceiro andar, e só porque é muito gostoso dizer, vai de novo comigo: só o Senhor é Deus. Há uma proclamação profética saindo desta casa nesta noite para esta cidade. Esta é a proclamação: só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Nós vemos 2 versículos aqui, um em cada ponta, da história do desafio do profeta Elias aos profetas de Baal no Monte Carmelo, um texto que deve ser conhecido de uma boa parte de vocês que está hoje aqui. Basta aqui saber, aos que não têm ainda tanto conhecimento sobre as páginas da Bíblia, eu vou ser objetivo para dar um panorama geral, que é importante para que todos estejamos aqui na mesma página, né? Para a gente poder prosseguir. O povo de Deus, ao longo dos anos, sempre demonstrou, e isso é triste de se perceber, mas sempre demonstrou uma certa facilidade, uma inclinação para flertar com deuses estranhos. O povo de Israel era muito fraco nesse sentido. Aconteceu dezenas de vezes ao longo das páginas da Bíblia. Nós estamos falando de um espaço de alguns milhares de anos. Mas o fato é que, nesse cenário específico, nós estamos falando de um profeta chamado Elias, que está no reino do norte, cuja capital era Samaria. E esse pessoal estava adorando ao deus Baal e também ao deus Azerá. E esses deuses, como é que eles chegaram? Pastor, como é que um povo crente, o povo de Deus, como é que essa gente foi adorar esses deuses? Bom, esses deuses se tornaram conhecidos pelo povo de Israel quando uma estrangeira chamada Jezabel, que morava num país chamado Tiro e Sidom, quando ela casou-se com Acabe, que era rei de Israel, ela veio de lá, trazendo consigo as práticas devocionais e culticas que ela tinha lá. Quando ela chega em Israel, ela começa a difundir aquela cultura, e logo muita gente começa a ceder aquilo. Pastor, mas qual o sentido que eles viram nisso? Bom, eles viram nisso uma proposta sedutora e atraente, porque a esse Deus se delegava o suposto poder de cooperar nas colheitas. E se você tem uma sociedade cuja atividade agrícola é muito forte, então parece que vale muito a pena ter um Deus que tenha supostamente domínio e que possa te ajudar com colheitas mais poderosas, mais robustas. E assim Israel se vendeu e se perdeu nesta adoração a um Deus pagão. Só que aí o Senhor Deus levanta um homem chamado Elias. Qual é o nome dele? Não, qual é o nome dele? E esse homem sai do interior de uma cidade chamada Tisbe, e ele chega na capital Samaria com muita autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo, e já chega largando o aço logo, fala: não vai chover aqui, senão conforme uma segunda palavra que eu der. E 3 anos e meio, nenhum único orvalho desceu do céu em Israel, e aquele povo experimentou e entendeu do jeito mais difícil, porque sempre terá o jeito mais fácil, e também sempre terá o jeito mais difícil, através do qual uma compreensão que Deus quer fazer você chegar, você vai chegar. Porque se você foi chamado para a verdade, você vai chegar a essa verdade. Você pode chegar do jeito mais fácil, você pode chegar do jeito mais difícil, mas quem o Senhor selou pelo seu Espírito para o seu altar, não permanecerá em nenhum outro altar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, quando Elias
conforme essa palavra, fecha os céus. E aí agora, passado um tempo, nós chegamos aqui, porque tinha essa galera, tinham esses profetas de Baal, dos deuses pagãos. E Elias então disse: vamos resolver isso agora. Eu vou promover um desafio no Monte Carmelo. Então se verá quem é Deus de verdade nesse país. Se verá quem é Deus de verdade nessa nação. Elias então vai chamar o rei, e os fatos vão acontecer até que termina desse jeito, com o povo com o rosto prostrado, dizendo: só o Senhor é Deus. Essa expressão que surgiu como uma música, ela surge em Israel quando da travessia do Mar Vermelho. Eu estou lá atrás no livro do Êxodo. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, essa canção surgiu no meio deles pela primeira vez. É por isso que é muito significativo, é muito emblemático que ela ressurja agora, no meio de um avivamento, que ela emerja da boca dos filhos de Israel. Porque esta não é uma canção desconhecida, na verdade, esta não é uma composição nova. Esse é o avivamento sobre uma velha canção. O que eu quero que você compreenda é que corações aqui estão voltando para o endereço certo. Pastor, por que o senhor dizia que lhe fez tanto sentido em algum momento? Porque enquanto eu pensava nesse texto, nessa cidade, nesse país, nessa noite, eu me lembrava de tudo que eu já ouvi na história que aconteceu nesse país. Eu já me lembrei de todos os avivamentos, toda a graça, todo o fogo, todo o poder. E é por isso que faz poderoso sentido que nós profetizemos essa noite que a canção do avivamento vai voltar a essa nação com mais amplitude do que nunca. E se alguém tem fé para crer nisso, ou levante a sua mão mais alto que você puder, abra a sua boca e diga: só o Senhor é Deus. Não é uma composição inédita, é o avivamento de uma velha canção. O que está acontecendo aqui não é apenas a vontade de falar de novo uma frase, é a vontade de sentir um sentimento de novo. Isso não é sobre uma velha música que voltou a ser cantada, isso é sobre um antigo e adormecido sentimento que ressurgiu nos corações daquele povo. A igreja não tem por obrigação impregnar a sociedade com seus verbetes, impregnar a sociedade nem mesmo com as suas músicas. Não, a igreja não tem por obrigação, não é o serviço da igreja que as pessoas falem como nós falemos, não a princípio, depois vão falar, ok, mas o principal serviço que a igreja precisa prestar é trazer consciência devocional, porque eles podem falar nossos verbetes e não ter nossa consciência, eles até podem cantar nossas canções e não ter nossa consciência. Nós não queremos bocas treinadas e consciências sequestradas. Nós estamos aqui para provocar uma revolução de consciência. Porque, meu irmão, a gente lá no Rio tem muito costume de falar vaso, né, varão, e tem gente que nem é crente e fala isso. Vaso, varão. Adotam os nossos verbetes, adotam a forma de nós falarmos, mas não é sobre isso. É sobre consciência, o despertar de uma consciência devocional que leve as pessoas a estarem no altar de Deus. Elas vão precisar entender que o endereço para onde elas precisam correr é o altar da devoção ao único Deus, e aí nós vamos começar a viver uma realidade completamente diferente, e eu vim aqui profetizar que esta realidade já tem dia marcado na agenda do céu. Ou quantos concordam, digam amém esta noite, aleluia. Elias é um grande homem de Deus.
ele tem autoridade de Deus, ele tem unção de Deus, ele tem um chamado profundo e poderoso, e você pode olhar para ele e dizer: pastor, fica difícil olhar para alguém do tamanho ministerial de Elias, e de repente olhar para mim, o que eu tenho a ver com isso? Por favor, se dispa completamente desse tipo de pensamento e sentimento. Você e eu não estamos distantes disso aqui. Pastor, como não? Não estamos não. Eu vou dizer para você que nós estamos mais perto de realizar uma revolução do que estiveram homens como esses aqui. Embora eles tivessem profunda comunhão com Deus, eles não tinham o que nós temos hoje: o nome de Jesus e a presença constante do Espírito Santo. João Batista, questionado sobre quem era Jesus, ele falou assim: olha, vou dar uma dica sobre ele, melhor, sobre quem seria o Messias. Ele disse: vou dar uma dica sobre ele. O que eu sei é o seguinte: quem vocês virem o Espírito pousar e repousar, ele é o Messias. Você nunca prestou atenção nisso? O que João Batista está dizendo é o seguinte: até Jesus, o Espírito pousava, saía. Pousava, saía. Pousava, saía. Uma palavra profética para entregar: pousava, saía. Uma obra específica para realizar: pousava, saía. Mas Jesus foi o primeiro em quem o Espírito pousou e permaneceu. E depois dele, eu preciso de alguém. Depois dele, todos os nascidos dele e por ele, e que confessam o nome dele, o Espírito igualmente também pousa e repousa. O Espírito de Deus repousa sobre você. Então, Elias é este ícone, mas ele não está... Nós não estamos distantes da capacidade de executar esse tipo de revolução devocional. Veja, as coisas começam a se encaixar quando Elias age de um jeito, e eu chamo sua atenção para isso aqui. Leio de novo com você o verso 19. Agora, pois, isso é Elias falando com o rei. É Elias falando com quem? Vamos de novo, Elias falando com quem? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Ok, Elias falava com o pastor. Quem é Elias? Um profeta. O que ele tem? Autoridade, unção, graça de Deus, o espírito da profecia, comunhão com Deus. Eu poderia continuar. Elias tinha muito. E Elias não era ignorante acerca do que ele tinha. Isso é muito importante. É muito importante o homem não ser ignorante acerca daquilo que ele tem. Eu sempre vi Deus fazendo alguns esforços para que os homens tomassem consciência de quem eles eram e daquilo que eles tinham. Eu vejo o Senhor olhando para Moisés, dizendo: Moisés, o que você tem na mão? Ué, o Senhor não está vendo? Sim, eu estou perguntando a você. O Senhor acha que eu não sei? Não, eu quero que você diga. É importante reconhecer claramente aquilo que está sob o nosso poder, governo, autoridade. Então Elias tinha consciência de tudo que ele tinha, mas ele também tinha uma segunda e tão importante consciência. Ele tinha consciência daquilo que ele não tinha. A autoridade, eu disse o que mesmo? A autoridade é uma palavra muito vasta que você precisa entender algumas coisas sobre ela. Primeiro, você precisa entender que existem níveis de autoridade. Segundo, você precisa entender que existem tipos de autoridade. Você pode ter autoridade sobre isto, não ter autoridade sobre aquilo. Você pode ter autoridade sobre aquele, pode não ter autoridade sobre aquela. Nós precisamos entender, discernir níveis e tipos de autoridade. Foi isso que Elias fez, pastor? Certamente. Por quê? Porque embora ele seja consciente de tudo aquilo que ele tem, veja quando ele desejou fazer uma reunião com o povo, ele não conclamou o povo à reunião. Ele chama o rei e delega essa função ao rei. O que ele está dizendo claramente com isso? Eu compreendo a autoridade que tenho, compreendo a autoridade que o rei tem, uso a autoridade que eu tenho e ele usa a autoridade que ele tem. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Você não tem ideia da quantidade de tempo que pessoas estão perdendo,
tentando usurpar autoridades que não são suas, enquanto a autoridade que elas têm está paralisada e disfuncional. Deus não nos chamou para sermos questionadores de autoridades que não são nossas. Deus nos chamou para usarmos a autoridade que Ele nos deu. Esta igreja aqui não vai perder nem um minuto do seu tempo na tentativa de usurpar autoridades que não são nossas. Nós vamos usar a autoridade que nós temos. A polícia é polícia, a política é política e a igreja é igreja. Aleluia! Nós desejamos e entendemos a importância da igreja exercer uma influência capilarizada nos setores da sociedade, nas áreas da cultura. Eu sou favorável a isso, mas eu também compreendo que muitas vezes nós estamos perdendo um tempo gigantesco fazendo questionamentos de natureza política. Por que não foi assim? Porque o resultado não foi esse? Por que não para a direita? Por que não para o centro? Por que não para a esquerda? E a autoridade que de fato, de verdade nos cabe, nós estamos sendo omissos em relação a ela. Abra a tua boca, igreja, porque quando a política não convoca, a igreja invoca o céu para a terra. Basicamente o que Elias está dizendo para Acabe é o seguinte: você convoca as pessoas para o monte, eu invoco Deus para lá. Basicamente o que Elias está dizendo para Acabe é isso: reúna as pessoas, ponha elas num lugar que se eu mandar elas não vão. Só que tem uma coisa: se eu chamar Deus para lá, Deus vai. Talvez você não, talvez até o grupo de WhatsApp que você cria, o pessoal sai em 5 minutos, saiu, fulano saiu. E você está aí questionando, dizendo: eu não tenho capacidade nenhuma de convocação. Pois experimente usar a sua capacidade de invocação. Quando você não conseguir colocar todo mundo no lugar que você gostaria, experimente colocar Deus lá, as pessoas vão depois. Chame Deus para um lugar e as pessoas vão aparecer depois. Só que nós queremos fazer convocações pessoais, convocações comunitárias. Estamos despreocupados em levar Deus aos ambientes. Quando nós levamos Deus aos ambientes, as pessoas, como consequência disso, vão chegar depois. Ou por favor, se alguém além de mim sente que Deus está neste ambiente, aleluia! Reúna o povo a mim. Bota todo mundo lá em cima. Eu chamo Deus. Eu invoco Deus. Eu estou profetizando que nós vamos começar a lançar mão dessa autoridade de invocação da presença de Deus. E onde isso vai acontecer, pastor? Nos ambientes formais, nos ambientes informais. Pastor, onde isso vai acontecer? Dentro da igreja, dentro do templo, mas sobretudo fora do templo. Eu estou profetizando que você vai invocar Deus para lugares estáticos e móveis. Estou dizendo que você vai invocar Deus para o Uber. Estou dizendo que você vai invocar Deus para o táxi. Você vai invocar Deus no intervalo da sua universidade. Você vai invocar Deus, invocar Deus, invocar Deus, invocar Deus, invocar Deus, invocar Deus, invocar Deus. E quando a porta da igreja estiver fechada, ainda assim se poderá achar Deus, porque onde você estiver, Deus estará com você também. Eu vou subir esse monte. Você põe os profetas de Baal lá, os que comem da mesa de Jezabel também, bota eles lá. E eu vou estar lá. Está todo mundo reunido. Estão os profetas de Baal, os profetas de Azerá, está Elias e estão representantes das 10 tribos do norte. Então preste atenção, porque tinha muita gente. Quem ainda está aí, diga amém. Às vezes é bom perguntar, porque às vezes o corpo fica, a alma vai. Então estão lá Elias, estão lá os representantes dos profetas dos deuses pagãos, e estão lá representantes das 10 tribos do reino do norte. O monte está lotado. E Elias vai começar uma movimentação muito importante de se entender. A movimentação de Elias
é uma senha, é uma dica clara em relação a como a igreja precisa se movimentar, caso ela deseje culminar no mesmo jeito que esse texto culminou, com uma nação dizendo: só o Senhor é Deus. Veja bem, está escrito: então Elias se chegou a todo o povo. Isso aqui é muito simples, mas eu preciso que você olhe com carinho, porque o texto diz que Elias se chegou. Ele aproximou-se das pessoas. Ele não está num lugar olhando para estas pessoas, distante destas pessoas. Ele vai falar a elas, mas ele não falará a partir de uma distância estabelecida pela sua santidade, uma distância estabelecida, controlada pela sua espiritualidade. Ele é o crente, eles são os desviados, mas ele vai se aproximar. O que ele tem a dizer, ele precisa olhar no olho das pessoas. O que ele tem, o chamamento que ele tem a fazer, não pode ser feito a partir da distância estabelecida pela sua idoneidade, santidade, pureza, moral, ética e fé. O que ele precisa dizer, precisa ser dito de perto. Mas ele não vai só se aproximar. Há um segundo detalhe: ele vai falar com todo o povo. Quantas tribos estavam ali? 10. Perfis diferentes, atividades econômicas um tanto quanto diferentes, tamanho diferente, posição na geografia de Israel diferente, poder de guerra diferente, habilidades específicas diferentes. Mas quando Elias falou, seu discurso foi um só para todos. Pastor, qual é a igreja e quem são os profetas que Deus espera? Os que têm um discurso só para todas as tribos. Se a igreja pensa que ela precisa diversificar seu discurso, ela não entendeu nada ainda sobre o seu papel como mensageira. Nós não temos por obrigação diversificar nenhum discurso. O discurso da igreja é um só, da primeira à 10ª tribo. As diferenças são delas. Não há diferença no que elas ouvem, não há diferença no que eu prego. Elas têm diferenças, a palavra não tem diferença. Elas têm realidades econômicas diferentes, a palavra não tem diferença. Elas têm realidades culturais diferentes, a palavra não tem diferença. Eu estou pregando para uma igreja que tem uma mensagem só, uma mensagem só. Não é uma mensagem para o pobre, uma outra mensagem para o rico. Não é uma mensagem quando há alguém poderoso que veio visitar a igreja, uma outra mensagem quando todos os que estão na igreja são subordinados e funcionários e proletários. Não, a mensagem é uma só. Para todas as 10 tribos, uma única mensagem. Para todas as 10 tribos, um único discurso. Nós não precisamos disso. Pelo amor de Deus, eu preciso que você compreenda. Pastor, mas talvez seja melhor dar uma mudada assim, porque vai escandalizar. Não vai não. A única coisa que pode acontecer é o pecador se constranger, e tomara que se constranja, porque é isso que o evangelho faz de verdade. Ele constrange o pecador. Escute, nós não conseguiremos recomendar a redenção a quem não conseguimos convencer da sua própria queda. Senão a queda, para que redenção? A oferta da redenção só é aceita por quem entendeu a sua condição de queda. Aponte a queda, mostre a queda, e quando você oferecer a redenção, o pecador levantará a mão e dizer: eu quero isso. Quem vai querer a redenção em lugares onde seus egos são massageados todo culto? Quem vai querer redenção em lugares que mais se parecem com clubes e agremiações fraternas, onde tapinhas nas costas são distribuídos em toda reunião
e nada sobre a verdade, ninguém nunca é apontado, quem vai querer redenção? Como nós ousaremos falar sobre um sangue? Sangue para quê? Para lavar quem? Se a gente não tem coragem de dizer que alguém está sujo pelo pecado. Lavar o quê? Lavar de quê? Que sangue é esse? Graça? Para que graça? Para me tirar? Mas tirar da onde? Você nunca me disse onde eu estava. Ou eu estou pregando para uma igreja que terá peito, raça, voz e coragem para apontar a redenção. Ou quantos podem levantar as mãos por alguns segundos, dizerem glória ao nome do Cordeiro? Ele está aqui, aleluia. Eu tenho uma palavra para as 10 tribos, e não vou falar essa palavra longe de vocês, porque embora vocês estejam desviados e eu seja crente, embora vocês sejam adoradores de Baal e eu nunca tenha me curvado diante de outro senão do Senhor, eu não vou criar um muro. A minha unção não constrói um muro entre nós. A minha unção não constrói um muro entre nós. A minha unção está construindo uma ponte. Eu vou chegar perto de vocês e vou dizer para vocês que chegou a hora de vocês decidirem. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Repita comigo, por favor. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Decisão. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Elias está correto neste ponto. No ponto de chamar as pessoas a uma decisão. Ele pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês precisam hoje, aqui e agora, tomarem uma decisão. Eu concordo com Elias. Por quê? Porque eu também fico muito incomodado ao perceber que algumas pessoas têm muita dificuldade de tomar uma. Nós queremos ser pacientes, queremos ser longânimos, mas de fato, de verdade, às vezes é aborrecedor perceber que alguém caminha, caminha e caminha, vai e vem, e não consegue tomar uma decisão. E Elias está apresentando uma alternativa binária. Não são 3, não são 4, não são 5. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Há 2 caminhos. Isso é muito interessante, porque isso não foge do esquema que a própria Bíblia apresentou. Elias, de uma maneira muito interessante, aponta 2 caminhos. Quantos caminhos? Não são 3 nem 4. Ele está no mesmo espírito da palavra. Ele está na mesma consciência da palavra, porque quando as decisões são apresentadas pela palavra, elas sempre são binárias: vida e morte, céu e inferno, bênção e maldição. Nós é que queremos construir terceiras vias, porque nós achamos incômodo apresentar tão poucas alternativas, mas a Bíblia não tem terceiras nem quartas vias. Eu não sei se eu vou voltar, mas eu vou entregar, aleluia. Brincadeira. A gente acha que precisa ajudar um pouco a mensagem do Evangelho e apresentar uma terceira via, uma quarta via, porque é muito estranho chamar uma pessoa para visitar a igreja e de repente apresentar para ela 2 opções, é muito pouco. Vou tentar encaixar uma terceira, uma quarta aqui, para ele se sentir num universo um pouco mais plural. Esse não é um universo plural, esse é um universo binário: céu, inferno, vida ou morte, bênção e maldição. Escolhe a vida, pois, e tu viverás. Esta é a palavra do Senhor. Aqui não tem multiverso, não tem metaverso, não tem não. É vida e morte, céu e inferno, bênção e maldição. Somos nós que queremos gerar um ambiente de pluralidade, quando o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma escolha firme e assertiva. Escolhe a vida e você vai viver. E eu quero bem dizer a Deus, porque esta escolha já foi feita pela grande maioria dos que estão aqui. E aqueles que ainda porventura entraram aqui esta noite sem terem tido a coragem de tomar uma decisão, eu creio que até o final desta reunião tu escolherás, pois, a vida. Aleluia! Mas agora vem a parte
a parte emocional da coisa. Tem parte emocional, pastor, em tudo. Não é porque hoje a gente fala das questões emocionais com muito mais frequência que elas começaram a existir agora. Elas podem ser melhor estudadas, melhor expostas, melhor observadas agora, mas elas sempre existiram. Inclusive Elias é um personagem altamente psicológico e emocional. Ele é alguém que vive dramas emocionais e psicológicos muito interessantes e que são inclusive objeto de estudo de muitos servos de Deus que atuam nessas áreas. Aqui, só aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. Perceba isso. Perceba esse ímpeto de alguém que quer ver a coisa resolvida. E eu me identifico porque eu também quero ver a coisa resolvida. Às vezes me aborrece, me irrita. Perceber a morosidade de algumas pessoas em tomarem decisões mais concretas. Então Elias está sendo enérgico, ele está sendo impetuoso, ele apresenta os caminhos binários e diz: escolham agora. Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Mas a escolha que vocês vão fazer é hoje, aqui e agora. E aí, pastor, tchan, 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 tchan. E o povo não respondeu nada. Quando eu vi Elias apresentando a questão, eu falei: irmão, ou esses caras caem para dentro de Deus agora, ou eles caem para dentro do capeta agora, alguma coisa eles vão fazer. Sabe o que eles fizeram? Cri, cri. Já viu o barulho do grilo no silêncio? Cri, cri, cri. Um silêncio ensurdecedor se ouviu no alto do Carmelo. Pastor, que silêncio ensurdecedor é esse? É o silêncio daquele momento que você prepara uma questão com toda a sua força. Você chama a pessoa para um ambiente de decisão. Você diz: é agora. É agora? Não, não é agora não. Não foi. A resposta que eu esperava não veio. A reação que eu esperava não aconteceu. As coisas não se moveram quando eu estimulei elas. Eu apresentei a questão de um jeito poderoso, enérgico. Escolham, pá. Eu vejo Elias. E o povo, cri, cri, cri. Parece que é desproporcional ao extremo. Elias está colocando a coisa tão bem. Tinha que sair uma resposta dali. Mas é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Nem todas as respostas vão vir no momento que a gente quiser. E isso não significa que Deus não está conosco. Isso não significa que nós não subimos esse monte em nome do Senhor. Isso não significa que não estamos debaixo da autoridade de Deus e do seu envio. Porque quando uma resposta não vier no preciso tempo que você gostaria e determinou, não pense que isso significa que Deus não está com você. Você ainda subiu esse monte no nome do Senhor. Você ainda formulou isso tudo no nome do Senhor. Você saiu do interior, lá de Tisbe, no nome do Senhor. Há 3 anos e meio, Elias, quem te sustenta é o Senhor. Você está no Carmelo por causa do Senhor. E Ele não deixou de ser o teu Senhor, porque as pessoas estão em silêncio. O silêncio delas não vai tirar de mim a certeza de que Deus está comigo. Glória! E vou dizer mais: é agora. Olha para alguém do seu lado e diga: é agora. É agora que você vai demonstrar o nível de comprometimento que você tem com esse projeto aí. Porque se na hora que você estimula, todo mundo reage, fica fácil continuar acreditando no projeto. Se na hora que você formula a pergunta, todo mundo responde, fica fácil você acreditar no projeto. Mas se você vai com todo o ímpeto, energia e gás, e só o que você recebe é um silêncio constrangedor, essa é a hora de você provar se você subiu por Deus ou subiu pela sua vaidade. Olha para alguém que está do seu lado e diga: esse lugar. Não, fala para ele: o reino de Deus. Fala para ele: o reino de Deus não é um massageador, é um massacrador de vaidades. O reino de Deus não é um massageador, é um massacrador de vaidades. Você sabe por que muita gente não suporta ficar aqui? Não suporta ser crente.
Porque não conseguem lidar com sua própria vaidade. Querem ser respondidas e correspondidas na hora. Sabe por que muitos ministérios promissores, individuais, institucionais não foram para frente? Porque não souberam lidar com suas vaidades. Queriam ser respondidos e correspondidos na hora que quiseram. Eu sou Elias, eu tenho autoridade, eu fechei o céu com uma palavra minha, agora essa gente não me responde. Essa gente está aí para amassar a tua vaidade. Quando Deus tem uma coisa muito grande na vida de alguém, você deveria ter dado glória porque eu estava falando de você. Quando Deus tem uma coisa muito grande na vida de alguém, Deus não vai permitir que essa pessoa se torne um bibelô de vaidade. Deus não vai permitir que essa pessoa se coloque numa redoma de vaidade. Quando Deus tem uma coisa muito poderosa na vida de alguém, Deus vai submeter ela a alguns silêncios, alguns momentos onde respostas não vão vir, alguns momentos onde pessoas não vão reagir como você esperava, e é Deus quebrando você e testando o seu nível de comprometimento com aquilo que você está fazendo. Aleluia! Por quanto tempo você consegue continuar em cima desse monte, enfrentando o silêncio das pessoas? Por quanto tempo você consegue manter esse negócio aberto, com os números negativos? Por quanto tempo você consegue manter-se dizendo que apresentando-se como sendo, com os resultados desfavoráveis? Senhor, Deus me trouxe para dizer: eu tenho uma coisa muito grande com você. E é exatamente por eu ter isso que eu não suporto que você se mantenha nessa posição tão vaidosa. Eu estou quebrando você. E vai ser difícil dar glória agora, mas se não der, ainda que fique em silêncio, eu vou continuar. Isso é por isso que eu estou quebrando você, é por isso que eu estou trabalhando em você, é por isso que aquela porta que sempre que você batia se abria, dessa vez não se abriu, é por isso que aquilo que sempre deu certo, dessa vez empacou, é porque eu estou quebrando você. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essas pessoas, vou começar a agredi-las, ofendê-las, vou dizer: vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são os desviados, vocês são os filhos do diabo. Não. Elias me ensina uma coisa muito interessante. Se a resposta e as reações não vieram do jeito que eu esperava, em vez de atacar a falta de reação deles, eu vou rever a minha estratégia. Eu não vou ficar aqui dizendo: não reage. Não vou ficar aqui dizendo: vocês são os miseráveis. Não vou ficar aqui dizendo: vocês não reagiram. Porque eu não mostrei para eles ainda tudo que eles precisam ver. Alguém ainda está aí? Não é por acaso que é na hora que o povo não responde nada que a Bíblia diz o seguinte: que Elias vai reparar o altar do Senhor que estava em ruínas. A reparação aconteceu depois, porque se não há resultado e resposta, deve ser porque há algo a ser reparado. Se não há resultado e resposta, deve ser porque há algo a ser reparado. Só que nós preferimos atacar o lugar de onde as respostas não vieram, a ver se talvez nós não formulamos a pergunta do jeito errado. Elias vai reparar o altar, porque tudo que não está andando, não está dando certo, é a sua responsabilidade de rever o seu contexto e o seu ambiente. Faça um giro de 360 graus no seu monte, dê uma olhada se alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está gerando essa apatia, alguma coisa está acontecendo, porque quando, eu disse o quê? Essas mesmas pessoas virem o fogo de Deus descer, elas vão dizer: só o Senhor é Deus. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Chacoalha ele, chacoalha. Diga assim: daqui a pouco, as pessoas que ficaram em silêncio vão gritar: só o Senhor é Deus. Porque elas vão ver o fogo. Então elas ainda não tinham visto tudo que precisavam ver para tomarem sua decisão. É isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que, embora o discurso de Elias tenha sido muito impetuoso, não era tudo o que era necessário. Aquelas pessoas precisavam de mais do que um discurso para tomarem uma decisão. Elas precisavam ver uma coisa que nunca tinham visto. Só que nós não temos
em geral, essa humildade. A gente prefere atacar quem não respondeu, do que olhar para mim e perguntar: será que eu mostrei tudo que ele precisava ver? Ah lá, não está decidindo que o Senhor é Deus, mas será que eu mostrei Deus para ele do jeito que ele precisa ver? Ou será que o jeito que eu estou apresentando Deus não foi convincente o suficiente para que ele abandone tudo que ele conheceu até hoje e diga: só o Senhor é Deus? Então, pastor, chegue logo, eu já cheguei aqui, na hora que eu estou profetizando, onde esta casa aqui, ela será um lugar onde as pessoas vão ver e, sobretudo, elas vão ouvir aquilo que nunca viram e nunca ouviram. E é por isso que decisões, já vou tentar de novo, decisões, dezenas delas, eu vou ficar com aquela irmã lá atrás, está de mão levantada, dezenas de decisões, eu vou melhorar, centenas de decisões serão tomadas neste altar, porque terá fogo de Deus aqui, fogo de Deus aqui. Nós nunca poderemos questionar a falta das respostas nos montes onde o fogo ainda não desceu. Vou tentar de novo, hein? Nós nunca poderemos questionar a falta de resultado em monte onde o fogo ainda não desceu, porque quando o fogo desceu, o resultado vem. Pastor Elias reparou o altar? Reparou. Já estou encerrando. Vontade não estou não, mas já estou encerrando. Pastor Elias reparou o altar? Reparou. E antes teve alguma coisa? Teve. Redobre sua atenção. A Bíblia diz que Elias olhou para as pessoas e disse para elas assim: cheguem-se a mim. Cheguem-se a... Você consegue enxergar essa cena sem pensar isso de uma maneira presunçosa? Elias é de carne e osso? Sim. E os outros são? Também. Elias é um mortal? Sim. E os outros? Também. Mas ainda assim ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer para elas: cheguem-se a mim. Olhem para mim, cheguem-se a mim. Pastor, mas e o altar? O altar ainda está em ruínas. Então Elias não pode convocar as pessoas a um endereço arruinado. O altar está em ruínas, ele não pode chamá-las ao altar. Então o que ele faz enquanto o altar não é reparado? Ele se coloca na frente. Reparado, há um altar bem aqui. E eu estou chamando vocês para perto de mim, porque tem altar aqui. Pastor, Elias podia reparar aquele altar? Podia, tanto podia como reparou. Agora preste atenção, porque não é sempre assim. Existem situações que você enxerga que precisam mudar, mas não está sob o seu controle a mudança. Alguém aqui trabalha num lugar, sabe que tem coisas ali que não são corretas. A pergunta é: você pode mudá-las? Mas você pode entrar na frente do altar em ruínas e chamar as pessoas para você. Tem gente aqui que mora sozinho na sua casa. Se o altar não tiver reparado, a culpa é sua. Mas tem filhos aqui, menores ou até maiores, mas que são sujeitos ao pai. Tem mulheres aqui que são sujeitas ao marido. E você está olhando que existem coisas a serem reparadas, coisas arruinadas, mas a autoridade de gerir sobre aquilo não é sua. E isso te aflige. Eu não vim aqui brincar, eu vim de muito longe. Isso te aflige, isso te afeta, isso te magoa, porque você queria ter a capacidade de ir lá e mexer no que tem que ser mexido, consertar o que tem que ser consertado, jogar o lixo fora. Mas alguém que tem gestão sobre aquilo parece gostar do lixo. Mas eu entendo, e vou um pouco além, eu entendo que a sua maior preocupação é porque existem pessoas dentro da sua casa. Existe o irmão mais novo, existem primos, existem seus filhos, existe gente com quem você se preocupa, porque quando elas olham para aquilo, e aí você está numa dificuldade, porque você não pode resolver e também não quer que eles tenham aquilo como referência. Então o que você faz? Entra na frente. Obstrua a visão de toda
toda destruição, toda imoralidade, entre na frente. Você não vai mexer naquilo ali para você não arrumar confusão. Você não vai arrumar. Não vim aqui dizer para você se insurgir contra seu marido, contra seu pai. Não. Você não vai mexer naquilo. Você só vai obstruir a visão. Vai olhar para quem é mais fraco, para quem está decadente, para quem ainda é criança, para quem ainda é menor. Você vai olhar para quem está fraco espiritualmente, vai olhar para ele e vai dizer assim: fita em mim, chega em mim. Ou eu estou sentindo a graça de Deus, é muito forte aqui, gente. Levanta a mão mais alto que você puder. Chama as pessoas para você, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer. Nem todo ambiente você tem controle e gestão sobre a mudança dele. Quando você não puder mudar realidades por completo, seja você a mudança e ponha-se você como referência. Porque o fraco vai olhar para algum lugar. Se você não disser para ele, olha para mim, ele vai olhar para outro lugar. Para algum lugar ele sempre vai olhar. E o problema é que tem crentes dentro de lugares, e esses crentes poderiam estar olhando para as pessoas e dizer para elas: olhem para mim. Mas eles têm vergonha, eles têm medo disso parecer muito presunçoso. E aí, em nome dessa bobagem de achar que vão achar que eu estou vaidoso, eu não digo olhe para mim. Só que se ele não olhar para mim, ele vai olhar para o altar quebrado. Se ele não olhar para mim, ele vai olhar para o exemplo dos outros irmãos. Se ele não olhar para mim, ele vai olhar para o exemplo do pai. Então eu preciso trazer os olhos dele para mim, porque aqui há um altar, e sobre esse altar, nesse aqui mando eu. Aleluia! Oh, aleluia! Coloca 12 pedras no altar. Quantas pedras? Elias não era ignorante sobre a história de Israel. Ele sabia que desde os dias de Roboão, Israel tinha se dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O povo que estava ali não eram 12 tribos, eram 10. 2 tribos estavam lá no sul, Judá e Benjamim. Então olha para mim, você acha que Elias não conhecia a história de Israel? Mas ele não coloca 10 pedras, ele coloca 12. Ele está invocando um sentimento de completude, mesmo sabendo que houve uma divisão. Ele sabe que houve uma divisão, mas ele invoca a completude. Ele põe as 12 pedras no altar. Ele vai chamar alguém e vai dizer assim: coloca, é lindo isso aqui, eu estou terminando, não vai embora, olha aqui. Ele chama alguém e diz assim: coloca 4, derrama 4 cântaros de água aí. Quantos cântaros? 1, 2, 3 e 4. Quando os 4 cântaros acabam de ser derramados, ele coçou a cabeça, adendo meu, olhou e falou assim: põe mais 4. Quando os 8 estavam lá, ele olhou, põe mais 4. Não foram derramados 12 cântaros de uma só vez. Houve uma progressão de entrega. Pastor, o que vale mais? Vou lhe dizer. Vale mais a sua entrega progredir do que você se comprometer com algo que não vai entregar. Porque há pessoas que abrem a boca, enchem a boca. 1º de janeiro, 12 cântaros, Senhor. 3 e olhe lá. Esse ano 24 cântaros no altar, Senhor. Vai 8 e só. O Senhor está dizendo: eu não quero você com bravata. Não quero você gritando 12, 24, 36. Não. Eu quero você progredindo na entrega. Segura a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele assim: você vai progredir no seu nível de entrega. Você vai começar com 4, não vai ficar satisfeito, vai dobrar para 8, não vai ficar satisfeito, vai triplicar para... Ainda antes desse ano acabar, você vai entregar muito mais do que esperou no altar. Quantos dizem amém? E vou te dizer uma das grandes belezas disso. As pessoas da sua família, os seus amigos estão acostumados a lidar com uma pessoa. Quem? Você. E você até hoje na sua vida demonstrou o seguinte comportamento: você ia cheio de gás para uma coisa e abandonava ela no meio do caminho. Você dizia 12, aí caía para 8, terminava com 4. Você dizia empreendo com 12, arrumava um sócio ruim, caía para 8.
Se desanimava, caía para 4. As pessoas conheceram alguém que apresentava um número e declinava na sua motivação. Mas elas vão descobrir que o altar de Deus é tão poderoso e o reino de Deus é tão poderoso, que só o reino de Deus terá a capacidade de fazer com você o contrário do que você viveu a sua vida inteira. Você não vai declinar, você não vai declinar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando ascendentemente até ser dia perfeito. Você não vai piorar, você vai melhorar, você não vai retroceder, você vai avançar, você não vai declinar, você vai inclinar, melhorar, 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 melhorar. Coloque em 12 talhas, então são 12 cântaros, 4, 8, 12. E Elias vai olhar e vai dizer assim: agora põe 12 pedras, melhor, as 12 pedras vieram primeiro, 12 pedras, 12 cântaros, e agora uma oração. Responde-me, Senhor, responde-me. É interessante que Elias usa essa expressão. Qual é a expressão? Não, faz melhor. Qual é? É interessante como ela me liga àquele momento onde o texto dizia: o povo não lhe respondeu nada. E ele está agora orando para Deus dizendo: responde-me. Não veio de lá, mas vai vir daqui. Não veio de lá, mas vai vir daqui. Preste atenção. Pastor, como é que funciona esse negócio? Vou explicar. A resposta dos homens não altera a posição de Deus, mas a resposta de Deus muda a posição dos homens. Pode estar todo mundo dizendo é A e é A. Se Deus achar que é B, ele vai continuar achando que é B. Porque os gritos das pessoas, a opinião das pessoas não muda a posição de Deus. Agora, quando Deus responde, a opinião das pessoas começa a mudar. Pastor, como é que foi a resposta? Vai que eu quero ir embora. Vamos lá. Então desceu fogo do Senhor. Normalmente quem gosta de fogo nessa hora costuma se manifestar. Vamos de novo. Então desceu fogo do Senhor. O fogo do Senhor fez algumas coisas, mas eu só vou falar de 2. Não é porque eu estou mutilando a mensagem, não. É porque são as 2 que eu exploro mesmo. Preste atenção. Desceu o fogo do Senhor. O fogo do Senhor é a resposta do Senhor. O fogo é abaixa só um pouquinho que eu não estou conseguindo ouvir a minha voz. Se puder aumentar um pouquinho do meu microfone, só para a gente não ficar brigando aqui. Escute. Obrigado. O fogo do Senhor é a resposta do Senhor. Beleza. Veio o fogo do Senhor. E 2 coisas eu penso aqui que o fogo fez. Primeiro que está na Bíblia, que ele consumiu as pedras. Você tem ideia do que é isso? Meu Deus, as pedras sumiram. Agora vamos lá. Eu vou te mostrar que tem justiça e misericórdia no mesmo fogo. Tem o que que tem? Pastor, onde está a justiça? O Senhor consumiu. Por que existe essa palavra? A Bíblia diz que o Senhor é como um fogo consumidor. Mas essa mesma Bíblia diz que Ele também é amor. E eu vou te mostrar que tem justiça e misericórdia, fogo e amor, tudo no mesmo fogo. Aonde está a justiça? O Senhor consumiu as pedras. Ele, dentro dos seus parâmetros de justiça, era necessário que algo fosse consumido. Pastor, se houve a consumação, se consumiu, então me mostra onde está o amor e a misericórdia. Claro que mostra. Você viu alguém morrer naquele dia? Alguém morreu? Mas eles não estavam desviados? Eles não eram adoradores de Baal? Algum deles morreu? O fogo de Deus pegou em algum deles? Então aí está a misericórdia. Peraí que agora vai ficar melhor. As pedras não foram consumidas? Aí está a justiça.
Mas as pedras representavam quem? As pessoas. Então por que Deus consome as pedras? Porque Elias disse que elas representavam as pessoas. Então o Senhor está dizendo: na minha justiça eu consumo coisas que estão ligadas a eles, mas os deixo vivos pela minha misericórdia. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Num ponto que eu não sei se você vai gostar, mas dentro da justiça de Deus, dentro da pedagogia de Deus, para o retorno ao altar da devoção, para a criação da consciência devocional, para o arrependimento sincero, para tudo isso, algumas coisas Deus precisará consumir. Mas a boa notícia é que você vai continuar vivo. A boa notícia é que a graça está tão revelada nas sombras do Antigo Testamento, que a Bíblia está dizendo que Ele pode até consumir algo ligado a mim, mas Ele me deixará vivo, porque Ele diz: eu acredito no seu coração. Pastor, melhor, eu vou melhorar. Ele pode fechar uma porta, mas eu estou vivo porque Ele me diz: eu acredito no seu coração. Alguém pode sumir do meu caminho, mas eu estou vivo. Ele me diz: eu acredito no seu coração. Se você ainda está vivo, mesmo que algumas coisas tenham sido consumidas, portas fechadas, gente desaparecido, mas o Senhor me trouxe para dizer: se você está aí me ouvindo, é porque eu ainda acredito no seu coração. Pastor, eu queria mesmo ser como um vizinho meu. Me conte como é que é. Ele não perde nada, ele esculhamba com tudo e continua tendo o mesmo dinheiro, a mesma fama, os mesmos negócios. Eu sinto que ele zomba da cara de Deus, Deus não faz nada. Pastor, eu se der um mole, Deus fecha logo uma porta para mim. O desgraçado meu vizinho esculhamba com tudo e Deus não tira nada dele. Deixa eu explicar uma coisa. Deus só consome as pedras dos corações em que Ele ainda acredita. Se alguém não está perdendo nada, é porque o coração dessa pessoa já se tornou sem a capacidade de ser ensinado e corrigido. Enquanto Deus estiver mexendo com você, enquanto Deus estiver apertando você, enquanto Ele estiver fechando portas, enquanto coisas estiverem acontecendo que você não gosta, eu sei que você não gosta, eu também não, mas é o jeito dele dizer: eu ainda acredito no seu coração. Porque há pessoas que eu não mexo mais, não consumo mais pedras, não fecho mais portas. Eles já se demonstraram endurecidos, não têm coração ensinável. Pastor, mas o senhor disse que eram duas, qual é a segunda? O mesmo fogo que consome as pedras. Diz a Bíblia que ele lambe a água dos 12 cântaros. É uma palavra estranha, né? Lambe, mas por que essa palavra está assim? Para comunicar para nós o sentido do que o fogo fez assim, ó. O que você aprendeu na escola e eu também? Olhe para cá e eu encerro agora. Eu acho que eu já falei isso, inclusive, né? Já. Quando a água começa a sumir, quando 100 graus Celsius são atingidos, ela entra em estado de ebulição. E não em 3 segundos, nem 10, mas num processo, ela vai começar a sumir. Você não coloca água na leiteira, liga o fogo, estala o dedo e a água some. Não é assim? Porque toda vez que um processo físico, presta atenção, toda vez que um processo físico está sendo estabelecido, ele precisa de tempo para se desenvolver. Vou repetir. Toda vez que um processo físico está sendo estabelecido, ele precisa de tempo para se desenvolver. Só que o fogo de Deus não é um processo físico. Eu e você vimos tudo na nossa vida andar mediante processos físicos, mas Ele me trouxe para te dizer: eu não sou os processos que você conheceu.
eu não faço como as coisas como você conheceu, eu não me submeto a leis naturais, eu não me submeto às leis da física e nem da química, eu não vou fazer obedecendo processos naturais, eu vou fazer de um jeito que é só meu, aleluia. A física diz que a água tem que atingir 100 graus, entrar em estado de ebulição para começar a sumir. Mas a Bíblia diz que o fogo, quando bateu na água, em fração de segundos, ela ebuliu e desapareceu assim. E tem um eco bem aqui no meu ouvido. E o povo não lhe respondeu nada. E eu estou vendo um homem dizendo: estou perdendo tempo. E eu estou vendo Deus dizendo: quando eu chegar, eu acelero tudo. Eu estou vendo um homem dizendo: estou aqui parado e esse povo não responde. Eu estou vendo Deus dizendo: quando eu mandar fogo, todo o tempo que você acha que perdeu, eu compenso num estalar de dedos. Eu preciso de alguém para dar um pulo dessa cadeira agora e acreditar que Deus está para fazer uma coisa e será rápido, assim diz o Senhor. Ache o olhar de 3 pessoas perto de você e diga: Deus vai acelerar as coisas. Ache o olhar de 3 pessoas e diga: Deus vai acelerar as coisas. Ache os olhos de alguém e diga: Deus vai acelerar as coisas. Não, você não está perdendo tempo na igreja. Deus vai acelerar as coisas. Não, você não está perdendo tempo nesse país. Deus vai acelerar as coisas. Alguém anda julgando você porque no sábado à noite, às 10, você está dentro da igreja e alguém disse: você tinha que estar cuidando do próximo dólar que você vai conseguir. Você podia estar se preocupando com o próximo business que você vai fazer. Você está perdendo tempo e você vai sair daqui com uma palavra: quando Deus mandar o fogo, Ele vai acelerar as coisas. Ele vai acelerar as coisas. Ou por favor, levante a sua mão mais alto que você puder. Eu creio num Deus que acelera as coisas. Eu creio num Deus que não obedece processos. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer: Ele vai acelerar as coisas em Lagoinha, Nova York. Ele vai acelerar as coisas. Ele vai acelerar as coisas. O fogo de Deus faz em 1 minuto o que processos demoram horas. Ele vai. O fogo de Deus faz em minutos o que processos demoram horas. O fogo de Deus faz em dias o que processos demoram anos. O fogo de Deus traz para a realidade do presente coisas que pareciam distantes no futuro. O fogo de Deus tem o poder de acelerar resultados. Eu vim de Deus aqui profetizar. Eu vim de Deus aqui profetizar que num altar onde o fogo de Deus está presente, resultados aceleram. Vou tentar de novo. Aonde o fogo de Deus está presente, resultados aceleram. Se prepare para uma aceleração na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério. Se alguém além de mim acredita nesta palavra, libere brados de júbilo, libere cânticos de vitória, libere gritos de aleluia. Porque se fosse para você continuar acreditando nos mesmos processos que você sempre acreditou, não faria sentido algum você estar aqui. Você está aqui para crer e servir a um Deus que não se submete a processos nenhum, nem políticos, nem econômicos, nem físicos, nem químicos. Deus está além do tempo, das estações, da física, da química. Ele governa e rege sobre todas essas coisas. Não faria sentido eu e você estarmos aqui para continuar acreditando nas mesmas pessoas, nos mesmos recursos, no nosso network. Nós estamos aqui porque decidimos colocar a nossa vida na dispensação de um Deus que pode tudo, 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 tudo. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3,
por 3 vezes, mas veja, é de uma maneira muito forte. Tem que ser a plenos pulmões. Você e eu vamos dizer: só o Senhor é Deus. Nós vamos dizer isso 3 vezes. Vai ser o maior grito que você já deu esse ano. Vai ser até difícil superar esse grito. Nós vamos tremer esse lugar. Tem que ser de mãos levantadas para ficar mais bonito. Quando eu disser 3, por 3 vezes você vai dizer: só o Senhor é Deus. Eu conto 1. Uma consciência devocional será despertada em Nova York. Eu conto 1,5, um exército poderoso Deus está levantando. Eu conto 2, os profetas de Baal e Azerá vão ficar envergonhados. Eu conto 2,5, você é o altar incendiado. 2,45, será grande o que Deus fará nesta cidade. 3, só o Senhor é Deus. Mais uma. A terceira. Oh!